Meu nome é Elaine Paris e eu vou apresentar o trabalho Sachês de amido reforçado com zeólita para liberação de nutrientes minerais. O agronegócio e os fertilizantes estão intimamente relacionados, uma vez que para o aumento da produção vegetal necessária para o atendimento da demanda mundial por alimentos, há necessidade da reposição de nutrientes minerais no solo. Esses nutrientes participam de processos metabólicos, são essenciais para o ciclo de vida, são insubstituíveis e são subdivididos quantitativamente. Aqui ao lado, a imagem dos macronutrientes em amarelo e dos micronutrientes em verde. O macronutriente magnésio é de extrema importância, uma vez que ele apresenta um efeito sinérgico para a absorção de fósforo no solo. Porém, apesar dessa importância, esse elemento ele tem sido negligenciado. Entre as funções do magnésio estão ativação enzimática, e ele é um componente da molécula de clorofila. A deficiência de magnésio pode ser observada aqui nessa imagem, sendo que a sua deficiência diminui o crescimento de raízes e também pode causar a clorose interneural. Uma maneira de aplicar o óxido de magnésio como fonte de magnésio para o solo seria proveniente do aumento da solubilidade desse material. Aqui está representada a célula unitária do óxido de magnésio, que é cúbica, sendo entre as suas aplicações com um material refratário, com uma temperatura de fusão em torno de 2.800 graus Celsius, também empregado na preservação de livros, medicamentos e também pode ser empregado como fertilizante mineral. A fonte de magnésio mais utilizada é o carbonato de magnésio, devido à sua solubilidade. Porém, quando há necessidade de 500 kg de magnésio, por exemplo, há necessidade da aplicação de 1.734,6 kg do carbonato de magnésio, ao passo que do óxido de magnésio, que embora tenha menor solubilidade, seriam necessários apenas 829,2 kg. Uma maneira de resolver essa baixa solubilidade do óxido de magnésio seria a utilização de nanopartículas desse material, que devido ao aumento de área superficial, aumenta também a sua solubilidade. Porém, o processo de lixiviação nesses casos é favorecido. Uma maneira de minimizar o processo de lixiviação tem sido desenvolvida por diversos sistemas, como cápsulas, hidrogel, filme e, em 2013, o nosso grupo de pesquisa inseriu o uso de sachês para essa aplicação, em que as nanopartículas são acondicionadas dentro dos sachês. Os sachês podem ser obtidos por biopolímeros, uma vez que esses biopolímeros são de fontes renováveis, apresentam baixo custo e abundância. Aqui a imagem da molécula de amido, que é um biopolímero que pode ser obtido através do milho, de batata, mandioca e arroz, e também da pectina, que é um outro biopolímero, que tem como fonte frutas cítricas e maçã. Aqui temos o exemplo dos sachês biopoliméricos de amido e pectina. Então, o objetivo desse trabalho é a obtenção de sachês biodegradáveis baseados em amido e pectina, reforçados com zeólita falgasita para a liberação de magnésio e manganês como nutrientes. Para a obtenção do óxido de magnésio, foi utilizado um método de precipitação a partir de uma solução aquosa de nitrato de magnésio, na qual foi adicionada uma solução de hidróxido de potássio para favorecer a formação do precipitado. Esse precipitado foi, então, lavado, centrifugado e seco. Após a secagem, ele foi submetido ao tratamento térmico em temperaturas de 300 a 700 graus por 2 horas. E depois foi caracterizado. Para obtenção dos sachês de amido, foram empregados amido de milho, pectina, ácido esteárico, glicerol e água.
Esses componentes foram todos homogeneizados em um reômetro de torque por 4 minutos a 160 RPM e 110 graus Celsius. Após a homogeneização, eles foram prensados termicamente a 140 graus por 10 minutos, obtendo-se assim, então, os filmes de amido e caracterizados. Nessa apresentação, TPS será usada para amido termoplástico e PEC para pectina. Na obtenção dos sachês de amido, foram variadas a composição de amido e pectina, partindo de 100% de amido, 75% de amido, 25% de pectina, 50% de amido, 50% de pectina, 25% de amido, 75% de pectina e 100% de pectina. Para a composição de 75% de amido e 25% de pectina, foi utilizada a adição de zeólita, variando de 1 a 5%. Aqui a análise estrutural do óxido de magnésio sintetizado. Verifica-se que, na temperatura ambiente, somente a fase hidróxido de magnésio foi formada, e com o aumento da temperatura, de 300 a 700 graus, houve a formação da fase de óxido de magnésio, e com o aumento da temperatura, os picos vão se definindo melhor. A fim de garantir a pureza do material, foi realizada também espectroscopia Raman, a fim de analisar o material em uma ordem a média e curta distância, e foi possível ver que, a partir de 500 graus, houve um desaparecimento dos modos vibracionais, que indicam o surgimento, né, da fase pura de óxido de magnésio, que é cúbica e, portanto, Raman inativa. Aqui, a imagem de microscopia eletrônica de varredura das nanopartículas de óxido de magnésio, calcinadas a 350 graus, com o tamanho médio de 25 nanômetros, e observa-se que, com o aumento da temperatura, foram formadas folhas de óxido de magnésio, né, e uma consequente mistura aqui de nanopartículas ainda de óxido de magnésio. A fim de comparar a solubilidade das nanopartículas sintetizadas com as partículas micrométricas do óxido de magnésio comercial, foi avaliado o material em uma solubilização em água pura, em que observa-se que o óxido micrométrico, que é ilustrado aqui nessa imagem, apresenta uma solubilidade inferior às partículas sintetizadas a 350 e a 600 graus. Mesmo nos tempos iniciais de solubilidade, essa solubilidade para as partículas nanométricas é superior. Para a caracterização das blendas de amido e pectina, observa-se na difração de raio-x que os picos referentes à semicristalidade do amido, eles vão desaparecendo à medida que a concentração de pectina é aumentada. Porém, em todos os difratogramas não foi observada a presença de fases secundárias, ou seja, o material está puro. Aqui é possível observar que o aumento da pectina escurece as blendas. A fim de analisar a propriedade mecânica do material, verificou-se que, com o aumento de pectina de 0 a 100%, houve uma diminuição na deformação do material, que aconteceu aqui mais acentuadamente acima de 25% de pectina, e a tensão, ela permaneceu constante, aproximadamente constante, de 25 a 75, tendo um acréscimo a partir de 75% de pectina, né? Sendo necessária uma boa deformação para os sachês, então foi escolhida a composição com 25% de pectina e 75% de amido. Para avaliação desses materiais, né, em biodegradação no solo, observa-se que, com o aumento da concentração de pectina, que devido à sua maior solubilidade em água, há também um aumento no processo de biodegradação. Aqui foi avaliada a influência das partículas de zeólita, que variaram de 1 a 5% nas blendas de amido e pectina. Pode-se observar nos resultados de permeabilidade ao vapor de água para o amido puro, a blenda amido-pectina, que
A presença da zeólita não influenciou na permeabilidade ao vapor de água. Isso é explicado pela zeólita possivelmente ter ficado inserida no interior dos filmes, e com isso, então, não sofrer a influência dos vapores de água. A fim de avaliar a influência da zeólita na propriedade mecânica desses materiais, foi avaliado que a porcentagem de 3% corresponde ao máximo de deformação possível para o compósito, sendo essa, então, escolhida para avaliação nos sachês. A partir de 3%, pode ter ocorrido a aglomeração dessas partículas e, consequentemente, ter fragilizado o material. A fim de avaliar o sistema com 3% de zeólita na composição de 25% pectina e 75% amido, foi empregado o óxido de magnésio sintetizado e o sulfato de manganês comercial. Pode-se verificar que tanto aqui o amido puro, a blenda 75% amido, 25% pectina, e a blenda 75% amido, 25% pectina e 3% de zeólita, apresentaram um aumento na solubilização do óxido de magnésio. Esse aumento, possivelmente, ele é atribuído à presença de pectina, que tem um caráter ácido, então favorecendo a solubilização desse óxido. A fim de avaliar os sachês, também para o sulfato de manganês, verifica-se que até 24 horas houve um crescimento na solubilidade do óxido e, a partir disso, ele se manteve constante. Aqui é uma imagem do sachê. Dentro desse sachê aqui temos, então, o óxido de magnésio e o sulfato de manganês, ele é inserido as partículas de zeólita. Como conclusão desse trabalho, verificamos que a solubilidade, ela aumentou para o óxido de magnésio na medida que ele se tornou nanoparticulado em relação ao comercial, que é micrométrico, que a adição de 3% de zeólita resultou em compostos com melhores características mecânicas para a confecção dos sachês, que os sachês de amido e pectina aumentaram a solubilidade do MgO armazenado devido à acidez da pectina, e que o composto amido, pectina e zeólita formam sachês que são bons candidatos para a liberação tanto do magnésio quanto do manganês na forma de nutrientes para o solo. Eu gostaria de agradecer às agências de fomento e a atenção de todos.